Queres orar? Abre o micro, Eliane, por favor. Desculpa, pensei que tivesse aberto. Desculpa. Oremos. Santo, 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 excelso, amorável Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, agradecemos Amém. por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos trouxe até aqui, nos conduzindo a cada um de nós, nos lembrando desse compromisso do final da tarde, guardando a cada um de nós, nos protegendo, nos dando, Senhor Deus, mais fome e sede da Tua palavra, e buscar, Senhor Deus, a verdade nesses últimos dias. Pai querido, por favor, seja com a Belinha, seja com cada um de nós que aqui estamos, Senhor Deus, sedentos de encontrar a luz, de viver esta luz e passar ela adiante como o Senhor nos comissionou. Por favor, Pai Amém. querido, seja com a Belinha, seja com os outros irmãos aqui, que não seja, Pai querido, a Belinha falar, mas o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, a falar através dela, a Amém. trazer o entendimento, o conhecimento que nós precisamos, Pai, a firmeza da nossa convicção, Pai. Seja com ela, seja com cada um de nós, pedimos, e que tudo aquilo, Senhor Deus, que for levantado para tirar nossa atenção, o nosso foco desse estudo, caia por terra, Pai. Não vá Amém. adiante, seja desviado de nós, Senhor meu Deus, para que tenhamos o entendimento pleno, perfeito, da Tua vontade nas nossas vidas e destes últimos ensinamentos, destas últimas gotas de luz que o Senhor derrama sobre o Teu povo em misericórdia. Nós agradecemos, sabendo que nós não somos merecedores, Pai. Pedimos em nome de Cristo Jesus e também do Seu sangue poderoso. E agradecemos porque sabemos que o Senhor ouviu e ouve as nossas orações. Amém. 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 Ok, muito bem. Então vamos dar continuidade àquilo que vimos hoje pela manhã. E só para resgatar um pouquinho o tema, estávamos em Patriarcas e Profetas, capítulo 1. Ainda vamos ler algumas coisas hoje do Patriarcas e Profetas. E diz-nos então que na página 10, parágrafo 3 do primeiro capítulo de Patriarcas e Profetas, diz que o Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava ambos. Estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos a regozijar-se na luz que, da presença da divindade, caía sobre eles. Portanto, já percebemos aqui que a divindade é, sem dúvida, o Pai e o Filho. Quem é que estava no trono? O Pai e o Filho. E, exatamente, continuando o parágrafo diz, e a ele, Cristo, bem como a Deus, portanto, reparem, e a ele, Cristo, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles, dos anjos. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e dos seus habitantes. Portanto, tudo isto que nós vimos até agora passou-se no céu antes propriamente da criação da terra e dos seus habitantes. Até este momento, os anjos não tinham visto ainda o poder divino do Filho. Porque, como nós lemos aqui, Cristo ia ainda exercer o seu poder divino na criação da terra e dos seus habitantes. Portanto, eles ainda não tinham visto o poder divino de Cristo. Na altura não se chamava Cristo, era o Filho de Deus. Então, mas não foi Cristo que criou os anjos? Foi.
Mas os anjos viram quando eles próprios foram criados. Foi o pai e o filho, Belinha. Foi o pai e o filho, mas o pai criou através do filho, certo? Isso. Agora, os anjos não viram, pois não. Da mesma forma que Adão e Eva, mais tarde, também não viram que eles foram criados. Então eles tiveram que aceitar isso como? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Já repararam? Nunca tinham pensado nisto? Nenhum dos anjos viu quem é que os criou. Tanto que Diz. muitos deles, vamos dizer assim, ficaram em dúvida com relação a, vamos dizer assim, a Lúcifer ou a Cristo. A mentira que Lúcifer lhes foi Isso. passando. Exatamente. Então é aí que surge a controvérsia. Lúcifer diz mais ou menos isto assim: eu sou como ele e ele é como eu. Não era? Aliás, nós já lemos que o próprio Lúcifer disse aos anjos que Cristo lhe tinha usurpado o lugar. Lembram-se? Lemos essa citação. Então, o pai diz assim: ah, é? Ah, tu pensas que tu és igual ao meu filho? Pois eu vou esclarecer a verdadeira posição do meu filho, a ti e a todos os anjos. Ele não é um anjo como tu. Ele não foi criado como tu. Este é o meu filho. E se tu não crês nisso, tu vais ver ele, o meu filho, criar a terra com a sua própria palavra. Tu não podes fazer isso. Então, foi nessa altura que a verdadeira posição de Cristo foi vista por todos os anjos, porque nenhum deles tem o poder da palavra falada como Cristo tem. E assim Cristo, desta forma, exaltaria o Pai, apesar de estar sentado no trono com o Pai, mas ele não se exaltava a si mesmo, mesmo tendo esse poder. Mas eu agora gostava de perguntar-vos o seguinte: como nós já vimos hoje de manhã, há pessoas que dizem que o pai ou filho era apenas um papel. Não quer dizer que o pai fosse pai e que o filho fosse filho. Mas eu digo-vos, se nós contemplarmos apenas o pai, por acaso o pai se submete a alguém? Eu Não. saiba não, Belinha. O pai tem que responder a alguém, tem que prestar contas a alguém, tem que dar Não, satisfações a alguém. não. Não. Como é que nós sabemos? Temos alguma passagem nas Escrituras que nos diga isso? Já vamos ver. Mas se é só isso que nós vemos, se é só o pai, não é, que nós vemos, que exemplo é que nós temos para nos submetermos? O próprio Cristo. Nenhum. Não temos exemplo nenhum. Não é verdade? Se nós Mas, olharmos o- só mas Cristo não o... submeteu ao Pai? Ora bem, daí que agora nós temos Jesus Cristo, que é como o Pai em todos os direitos de herança. Nós já vimos, tem o nome, tem a natureza, tem a onipotência, onisciência, onipresença. Mas o que é que ele faz? Ele se submete de bom grado, apesar de tudo isto que ele tem. Não porque ele seja inferior, não porque ele seja forçado ou obrigado. Então, olhando para Jesus, o que é que nós vemos? Vemos alguém que, por direito de herança, e que, apesar de subsistir em forma de Deus, mesmo assim se submete voluntariamente ao Pai, porque é o Pai. Onde é que nós encontramos biblicamente isto? Em 1 de Coríntios, capítulo Capítulo 15, 15, verso 20 a 28. 27 e 28, exatamente. Ora, vamos lá ler.
com calma, que é para entendermos todos. O bom é começar no verso 20, Belinha. Então eu vou começar no 20. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nós já falámos aqui nesta questão do primeiro Adão e do segundo Adão. Não já? Não é por Isso está acaso que no no verso, isso tá versículo no verso 44 e 45, Belinha. e no 22 diz: Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar, prestem atenção agora aqui, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Ou seja, quando Cristo fizer isto, ele entrega o reino ao Pai. Versículo 25. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Está a falar de quem? E Cristo. De Cristo. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, versículo 27, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Está a falar que o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quem é que lhe sujeitou todas as coisas? Cristo. O Pai. Vamos ler isto com calma. O versículo 27. O Pai é que sujeitou a Cristo todas as coisas. Então eu Ah, vou tá repetir certo. o versículo 27, que é para não haver Tá certo. confusão. Pois se lê todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Pergunto, quem é que sujeitou o quê a quem? Podem abrir os micros. O Pai sujeitou todas as coisas a Cristo. Ao Filho, muito bem, debaixo dos pés de Cristo. Mas Isso. quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, ou seja, todas as coisas estão sujeitas a Cristo, A claro Cristo. está que se excetua todas as O, coisas, exceto quem? o O Pai. Pai, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Estamos a perceber? Então o que é que nos está a dizer aqui? É que o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, mas todas as coisas exceto ele próprio, ele o Pai. O que quer Sim. dizer que o Pai não está sujeito ao Filho, mas o Filho está sujeito ao Pai. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, a Cristo, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Está claro? Então, ao contemplarmos Jesus, nós começamos a compreender o verdadeiro caráter do Pai. Devemos submeter-nos não apenas a Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, não é verdade? Ele é o nosso exemplo. E até aqui Ele é nosso exemplo. Mas também nos devemos sujeitar uns aos outros. Não é eu ser melhor do que tu ou tu seres melhor do que eu. Não importa quão importantes nos consideremos, precisamos submeter-nos a Deus. E ao olharmos para Jesus, isso deveria realmente diminuir qualquer ego. Porque o próprio Filho, que é divino,
ele se sujeitou ao Pai, quanto mais nós. Estão a ver num outro aspecto em que Cristo é o nosso exemplo? Isto é muito importante. Daí que nós precisamos realmente compreender a posição do Pai e do Filho. O Filho se submete ao Pai, mas o Pai não se submete a ninguém. Há uma diferença ou não há? Sem dúvida. Sim, É que Beninha, muitas então, pessoas, Belinha, Como? é que, é que muitas pessoas não acreditam e não creem que existe uma hierarquia na divindade. E essa hierarquia não é por mero, é por questão de pai e filho, não é outra coisa. Exatamente, exatamente. E nós nestes versos aqui, nós temos a certeza de que é assim. É tão claro como água, não é verdade? Eliane, ias Belinha, dizer o quê? Sim, sim, então nós nos submetemos ao Pai e, consequentemente, né, primeiro nós nos submetemos a Cristo e ao Pai, né? E também devemos nos submeter uns aos outros. sim, sim. Sim. Sujeitai-vos uns aos outros, é o que diz as Escrituras. Sim, É como Cristo falou, né? Eu no Pai, o Pai em mim e vocês em mim. Então, se nós estamos nele, estamos também no Pai. exatamente. Agora, no Patriarcas e Profetas, voltemos ao capítulo 1 do Patriarcas e Profetas. No capítulo 1, página 10.4, diz-nos o seguinte, falando de Lúcifer. Lúcifer era amado. Reparem o que é que está aqui. Era amado e reverenciado pelo exército celestial. Anjos se deleitavam em executar as suas ordens. Então, ele tinha autoridade sobre os anjos ou não? Sem dúvida. Os anjos se deleitavam em executar as suas ordens e estava ele revestido de sabedoria e glória mais do que todos eles. Contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele, sendo um em poder e autoridade com o Pai. Então, existe, diz, Nós Eliana? podemos, nós podemos fazer aí uma analogia com Davi e Saul, né? Que Sim, o Saul, ele teve o mesmo sentimento que Satanás com relação a sim. Jesus e Saul com relação a Davi. A E mesma Davi, coisa. e Davi teve o mesmo sentimento que Jesus. Exato. Então, Exatamente. reparem que aqui fala que Jesus, o Filho de Deus, era mais exaltado que ele, sendo um em poder e autoridade. São duas coisas. Poder e autoridade. Muitas vezes acontece que poder e autoridade significam o mesmo, mas aqui não. Porque não diz poder ou autoridade, diz poder e autoridade. Então são duas coisas diferentes. Como nós já vimos, poder significa que pode fazer tudo, ou a palavra dunamis, não é? Que significa um explosivo que vem de dentro. Esse é o poder. A autoridade quer dizer que tem outros que lhe são subordinados. Então Jesus Cristo foi-lhe dado pelo Pai estas duas coisas. Foi Deus o Pai que lhe deu o poder e a autoridade em herança. Em herança. Agora, há um capítulo do Primeiros Escritos que eu gostaria de ler aqui um parágrafo um bocadinho extenso, aliás, dois parágrafos. O título desse capítulo é A Queda de Satanás. Tem tudo a ver com isto. A página é 145.1 e 145.2. É um parágrafo muito rico, então vamos lê-lo devagarinho. E diz o seguinte: Mas quando Deus disse a seu filho: Façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. O problema sempre foi Jesus. Ele desejava ser consultado.
reparem isto, sobre a formação do homem. E porque não o foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Fazendo aqui uma pausa, como é que ele poderia ser consultado? Só se ele fizesse parte da divindade. Mais uma vez, ele queria fazer parte da divindade, ou seja, ser a terceira pessoa da divindade, certo? Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Página 145.2. Houve controvérsia entre os anjos. Satanás e seus simpatizantes estavam porfiando por reformar o governo de Deus. Desejaram, vejam isto, desejaram perscrutar a sua insondável sabedoria, a sua sabedoria de quem? Do Pai. Eles desejavam perscrutar a sua insondável sabedoria e reparem, e averiguar o seu propósito, o propósito do Pai, em exaltar a Jesus e dotá-lo com tão ilimitado poder e comando. Vejam ao ponto a que chegou o engano. Eles desejavam averiguar o propósito do Pai ao exaltar a Jesus e dotá-lo com tão ilimitado poder e comando. Eles se rebelaram contra a autoridade do Filho. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Alguns dos anjos simpatizaram com Satanás em sua rebelião, ao passo que outros contenderam forte com ele, atribuindo honra e sabedoria a Deus em dar autoridade ao seu filho. Estamos a entender o que é que aconteceu? Está tudo aqui muito claro, está ou não está? Muito claro. Mais uma vez, o que nós encontramos aqui é ilimitado poder que Deus dotou, com que Deus dotou o seu filho. A palavra dotá-lo, no final do século XIX, quando Ellen White escreveu isto, significava um fundo permanente num presente temporário. Ou seja, Jesus é dotado, quer dizer que ele recebe permanentemente poder ilimitado. Isso lhe foi dado pelo Pai. Ele não está pegando emprestado, mas esta é uma linguagem que Ellen White usa. Por que é que ela usa? Porque é a própria Bíblia que fala de Jesus herdando todas as coisas, como nós encontramos lá em Hebreus capítulo 1. Lembram-se? Já lemos isso. Portanto, Jesus herdou não só o nome, mas também a autoridade, a natureza. Tudo vem no mesmo pacote. Patriarcas e Profetas, capítulo 1, página 11.1, diz o seguinte: a exaltação do Filho de Deus à igualdade com o Pai foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual pretendia-se tinha também direito à reverência e à honra. O que é que ele estava a pretender? Digam-me, o que é que ele estava a pretender? Ser igual a Cristo. A igualdade com o Pai. Para ser igual ao Pai, ele teria que ser o quê? Filho. Teria filho. Teria que ser filho. Por isso a guerra
de fazer os anjos crer que Jesus não era o único filho, ou melhor, isto é um pleonasmo, não era o filho unigênito, não era o único filho de Deus. Percebem? E nós já vimos, na verdade, sobre os anjos, que os anjos em posições menos elevadas pensavam que Lúcifer era o quê? Lembram-se? Era ele o filho de Deus. Era o governante do céu. Não, isso mesmo, mesma coisa. Tal era a autoridade que Lúcifer tinha sobre os outros anjos. Continuando a citação. Página 11.2. Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como a sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Muitos dos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer. Será que hoje acontece a mesma coisa? Mesma coisa. Sem dúvida. O Alguém? interessante, o interessante é que Lúcifer no céu queria dizer que ele era o filho. Ele dizia isso para os anjos, né? Uhum. E aqui na terra, no deserto da tentação, ele quis dizer para Jesus que ele era o anjo caído. Que Jesus era o anjo caído. E Olha que ele só, próprio, exatamente, olha, eu fiquei exatamente. assim. Eu li esse capítulo e falei, nossa, a gente lê, mas parece que algumas coisas passam despercebido, né? E Sim. eu li, eu falei, mas que astúcia, lá no céu, ele queria dizer que ele era o filho de Deus. E Uhum. aqui na terra, Exatamente. para Jesus, ele queria dizer que Jesus era o anjo caído. Era impossível, ele dizia, é impossível tu seres o filho de Deus com esse aspecto que tu tens. Se tu és, se tu és aquilo que tu dizes, então transforma estas pedras em pães. Querendo colocar Jesus em dúvida, né? Exatamente. Colocar. Aliás, esse sempre foi o problema, até hoje, até hoje. Velhinha, Sim, se você me permite um tempo, e eu tenho passado divulgado os nossos vídeos na internet. Então, tudo que é de religião vem para mim. Infelizmente, eu cheguei até a mandar uma vez para Eliane, de tão pesado que era, que a gente fica apavorado de ver as coisas que tem. E tem uma mulher, não sei nem o nome dela, ela é uma bruxa. Ela lida diretamente com Lúcifer, essas coisas malignas. E ela deu uma entrevista, e eu assisti ela falando na entrevista, o rapaz pergunta para ela quem era Lúcifer. E ela fala da vida de Lúcifer, e ela diz que Lúcifer é irmão de Jesus, um irmão que foi rejeitado e expulso do céu. E ele planta isso até hoje na mente das pessoas. E eu fiquei exatamente. pensando, e esses dias eu também estava tentando colocar um vídeo e ela falando. Aí o rapaz perguntou assim: mas tudo isso que está acontecendo na humanidade, Lúcifer pode fazer alguma coisa pelo bem da humanidade, alguma coisa? Ela falou assim: não. Só quem pode fazer é Deus. Ele não pode. Lá está. Exatamente vem ao encontro daquela citação do grande conflito que nós lemos hoje de manhã, no capítulo 34, página 552.2, que diz: os espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que eles estão. E é exatamente isto, sem nós nos apercebermos. Por isso é que isto é um sofisma desconcertante e é de uma subtileza enorme. Quando nós não atribuímos a Cristo, sem querer, a onipotência. Quando nós tiramos de Cristo a onipotência, ou seja, de que Ele está em todo o lado ao mesmo tempo, estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos, nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Estamos a tirar de Cristo a onipotência e o seu
e o seu título, não é bem título, o que eu quero dizer, a sua condição de ser unigênito Filho de Deus. Isto é muito grave. Continuando, portanto, não tinha havido mudança na posição e autoridade de Cristo. Ou seja, os anjos, cegados para o poder de Cristo, só pensaram que ele tinha autoridade e que não tinha poder. Porquê? Porque Satanás, ele se tinha convencido, ele mesmo, de que Jesus não tinha o poder e que ele precisava, e que Deus precisava dos anjos. Olhem, olhem a loucura, isto é uma loucura. Por isso, no mesmo livro, Patriarcas e Profetas, agora na página 12.2 do mesmo capítulo 1, diz: alguns havia que olhavam com favor para as insinuações de Lúcifer contra o governo de Deus, posto que tivessem estado até ali em perfeita harmonia com a ordem que Deus estabelecera, achavam-se agora descontentes e infelizes porque não podiam penetrar nos seus conselhos insondáveis. Não estavam satisfeitos com o seu propósito do Pai de exaltar a Cristo. Estes se encontravam prontos para apoiar a exigência de Lúcifer para ter autoridade igual à do Filho de Deus. Era uma exigência de Lúcifer. Vejam onde é que isto foi parar. Estão a entender o que é que está aqui? É uma verdadeira loucura isso, né? Loucura, para ter autoridade igual à do Filho de Deus. Isto está em Patriarcas e Profetas, no capítulo 1. Isto é tudo do capítulo 1. Porque eles, a pergunta que eu faço é, porquê é que eles não se colocaram à disposição para apoiar aquele que era igual em poder a Deus? Igual a Deus em poder. Porquê é que eles não se colocaram à disposição do Pai? Porque eles acreditaram na mentira de Lúcifer, de que Jesus não tinha poder. Eles já tinham rebaixado o Criador ao nível deles. E lembrem-se que Agora, Ellen White, como? viu, Belinha? Eu quero crer que nesse tempo todo, de toda essa questão que aconteceu, que Patriarcas e Profetas fala aí, que você leu aí em partes, é porque Cristo não teve oportunidade de mostrar isso. Era basicamente pela fé e pela ordem que o céu tinha. Mas eles, através de Lúcifer, evidentemente, não aceitaram isso. Uhum, exatamente. Mas depois eles acabaram por ver o poder do próprio Cristo pela palavra, pela sua própria palavra, criar o planeta Até. Terra. E, exatamente. Então, nós já vimos que Ellen White tinha falado que os demónios negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que eles estão. E que Belinha, agora, o grande... Sim. alguém pode ter dúvida aqui no grupo e vão poder questionar a gente quando é que se pode ver que os anjos viram o poder de Lúcifer, perdão, o poder de Cristo e não o de Lúcifer. E lá em Jó fala que quando Cristo fez e quando o Pai junto com Cristo fez o universo, né, e a Terra, as estrelas da alva junto rejubilavam. Lá está escrito isso, bem claro. Sim, exatamente. E, portanto, nessa citação do grande conflito, também diz que o grande rebelde ainda prossegue com a sua luta contra Deus, luta iniciada no céu, e já vimos como é que a luta começou e, durante quase 6.000 anos, continuada na Terra. Portanto, não é de admirar o ódio que muitas pessoas cristãs manifestam quando nós falamos que Jesus é unigênito. Não é de admirar. Qual foi essa luta, então? Foi um ataque à natureza plena de Cristo, à natureza divina de Cristo. Um ataque à sua capacidade de possuir onipotência,
Ou seja, ele tanto está no lugar celestial, no santuário celestial, no céu, com a sua natureza humana, como está na, aqui na terra, Cristo está aqui na terra, na sua igreja, que é o seu corpo. Capítulo 16, Desejado de Todas as Nações, página 108.1. Exatamente, exatamente. É isso que fala lá. Continuando, é exatamente. Patriarcas e Profetas ainda, capítulo 1, agora página 13.2, diz: lisonjeado pelo apoio com que as suas insinuações eram recebidas, Lúcifer esperou conquistar todos os anjos para o seu lado e tornar-se igual ao próprio Deus e ser obedecido por todo o exército celestial. Ou seja, de alguma forma, ele pensa ser Deus. Ele se convenceu que nem mesmo Deus tem poder e que precisava dos anjos. Mas será que Jesus não usa os anjos no plano da salvação? Sim. Será que Jesus não nos usa a mim e a vocês no plano da salvação? Sim. Mas ele precisa de nós? Não. Ele precisa dos anjos para a salvação dos seres humanos? Não. Mas o Pai e o Filho amam tanto os anjos que querem, ou seja, fazem questão de incluí-los, apesar disso tornar as coisas mais lentas. Porque da mesma forma que um pai, quando quer dar ao filho a oportunidade de fazer as coisas, tem que ser mais lentamente, não é verdade? Os anjos acontece a mesma coisa. Deus também nos quer incluir. Mas Lúcifer acabou por se enganar e transformar-se num demónio. O grande conflito, meus queridos irmãos, o grande conflito está centrado naquilo que o Filho de Deus herdou do Pai, muito antes de se fazer carne. O grande conflito começou no céu. E nós dizemos isto, que o grande conflito começou no céu. Só que depois o inimigo conseguiu levar uma cegueira, trazer uma cegueira tão grande que pela graça de Deus ele está tirando neste momento. A Sabe o que palavra-chave... Sim, falar em fala, Márcia. falar em cegueira tem duas coisas que eu fico às vezes pensando sobre, quando eu leio sobre isso, né? Primeira, os anjos que foram enganados por Lúcifer. Muitos foram enganados, né? 1/3 dos anjos foram enganados. Mas chegou um dado momento que eles perceberam quem era realmente o enganador. E mesmo assim, eles continuaram cultivando o ódio por Cristo, ao invés deles cultivarem ódio por aquele que os enganou. Exato. Isso, para mim, é difícil de entender. E outra coisa, tem uma, eu não sei onde está escrito, não lembro, mas tem uma passagem que a irmã White fala que até a morte de Cristo, os anjos ainda nutriam simpatia para com Lúcifer. Os anjos do céu, né? E é uma coisa que eu também não consigo compreender, porque 4.000 anos de degradação extrema já havia acontecido na Terra, né? E eles viram esses 4.000 anos de tudo que se passou. Eu falo assim, qual grande é a cegueira ou a persuasão de Lúcifer para poder ainda manter esses anjos com terna simpatia? É algo assim para mim que não consigo. É o mistério da iniquidade. Não consigo Mas entender. em Hebreus 10, ele fala uma coisa que pode responder ao que a Márcia está falando aí. Ele diz o seguinte, no verso 26 do capítulo 10 de Hebreus, ele diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Eu entendo que para os anjos também, depois que eles viram tudo aquilo que eles viram no céu, tiveram todas as oportunidades, porque Deus deu oportunidade. Deus chamou todos eles em sua frente. Deus falou, verbalizou, colocou a toda a situação. E eles ficaram, vamos dizer assim, irredutível
contra essa, vamos dizer assim, contra essa sutileza que a Belinha falou aí de Satanás. Agora, se nós temos esses escritos aqui, não foi, vamos dizer assim, pormenor do que aconteceu com eles, porque eles tiveram toda a oportunidade. Quando virou a moeda, não tinha mais como reverter ela. Eles perderam, né, a condição de salvação. Pecaram contra um pecado que não tinha mais como voltar atrás. Aqui ainda em Hebreus, ainda bem que falaste nisso, Denis, no capítulo 6, eu gostava que todos lessem. Isto acontece aqui na Terra, mas de alguma forma também aconteceu no céu. Capítulo 6, versículo 4 a 6 diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, ou seja, esclarecidos, e o Pai esclareceu, e provaram o dom celestial, os anjos tinham provado o dom celestial, É a e se mesma coisa, fizeram, exatamente. e se fizeram participantes do Espírito Santo, como eles foram, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Ou seja, quando Uhum. a Márcia falava há pouco de que é quase incompreensível, não é? Eles durante 4.000 anos não, ainda nutrirem alguma simpatia por Lúcifer, eles na cruz, Márcia, eles compreenderam que se eles não tivessem sido expulsos do céu, se Lúcifer não tem sido expulso do céu, ele tinha, e se isso fosse possível, ele teria morto, assassinado o próprio Filho de Deus. Tal era o ódio que ele nutria de Cristo. Ele fez aqui na Terra, não fez lá, mas fez aqui. Por isso mesmo, por isso mesmo. Aqui eles viram o que é que teria acontecido lá. Não teria acontecido porque ele era imortal, não é? Mas uma vez que deixou de ser, entre aspas, atenção, porque ele veio em carne, eles puderam ver. Por isso é que a humilhação de Cristo também aconteceu. Para que os anjos vissem, percebem? O que é que verdadeiramente estava no coração de Lúcifer. E que não teria podido acontecer no céu, porquê? Porque Deus não morre. Mas uma vez que Jesus pôs de parte a sua, como é que é dizer? Quando ele se Ajudem-me. despiu ele se despiu da glória, Da da onipotência. imortalidade, da Da sua imortalidade, divindade. exatamente. Então ele ficou vulnerável. Ele ficou vulnerável. E então a vulnerabilidade de Jesus permitiu que Lúcifer manifestasse perante todos, escancarasse perante todos aquilo que realmente estava no coração dele e que Jesus já tinha visto quando lhe disse, quando Lúcifer no céu, quando os anjos iam a passar e Lúcifer pede uma audiência com Cristo e Cristo concede-lhe essa audiência, não sei se conhecem essa citação, ele concede-lhe essa audiência e ele pede para voltar e diz que está arrependido e chora. O próprio Jesus também chorou e disse: não podes voltar, porque a semente do mal ainda está em ti. Ou seja, Cristo já tinha visto isso, mas ninguém mais no universo tinha visto. Então, para que ouçam, isto é uma coisa grandiosa, para que todo o universo visse e não tivesse dúvida daquilo que Jesus já tinha visto, mas que ninguém tinha notado, Cristo se humilhou e se esvaziou e pôs de parte tudo para que o próprio Satanás pudesse revelar o que estava lá dentro. Então nós estamos a ver aqui, dou-te já a palavra, Eliane, estamos a ver aqui mais um motivo, além daqueles todos que nós já conhecíamos, pelos quais Jesus se humilhou e veio a esta terra fazer-se carne. Não foi só para nos salvar,
Agora, Foi para que Belinha, todos diz. eu entendo que a parte principal, para que Lúcifer não aponte o dedo para Deus e diga que Jesus veio com alguma, vamos dizer assim, com algum poder ou com alguma coisa do Pai, quando Cristo morre na cruz, verdadeiramente morre, aí não resta dúvida que Cristo era verdadeiramente humano também. Então, quando Satanás não vai ter nenhuma desculpa, não vai ter nenhuma abrogação contra, vamos dizer assim, o plano de salvação do ser humano e, vamos dizer assim, as coisas que Deus pautou para a salvação, porque Cristo veio como humano, venceu ele, e é o vencedor, justamente mostrando que Cristo, quando morre na cruz, verdadeiramente ele era humano, porque senão ele não teria morrido. E dou-te já a palavra, Eliane, só para concluir aqui a fala do Adenis. Ele não foi humano só até à morte, ele foi até à ressurreição, porque ele precisou, entre aspas, ele precisou que o Pai, como qualquer outro ser humano, dissesse, através do anjo, mandou o anjo dizer: Jesus, teu Pai te chama. Apesar de ele ter vida em si mesmo, atenção, porque ele mesmo tinha dito: eu de mim mesmo a dou. E tem Sim, Eliane, autoridade diz. para reavê-la. Sim. Não, é exatamente isso. Fechou, então. Então, na verdade, quem morreu foi só a humanidade de Cristo, porque a divindade ele já tinha se esvaziado, mas precisou que o Pai enviasse o anjo, e não foi a palavra do anjo, mas foi a palavra do Pai através do anjo que Sim, fez com que Jesus voltasse à, sim, à vida. sim. É tão Lindo. importante isso, essa parte, Eliane, que quando Jesus morre, a parte humana, agora ele quer devolver para nós aquilo que nós perdemos, né, por causa do pecado, que é a imagem e semelhança, né, que Cristo quer dar. E que ele Uhum. quer manifestar isso no último, vamos dizer assim, na última geração, né? Quem lê o livro aí do nosso querido pastor, esqueço o nome agora, a última geração, né? Então, Cristo Eu, quer devolver para mostrar para o universo que todos poderiam ter tido a oportunidade de ter de volta a natureza não, a imagem e semelhança de Deus perdida através de Cristo. é o pastor Perdida Andreessen, lá no o Éden, ritual né? do Lá no Éden, santuário. isso. É o pastor Andreessen. Isso, André. E- Eu, eu acho, eu acho curioso que logo a Terra, que foi a criação, a obra-prima de Cristo, né? Que foi a atacada e foi a que caiu. Ferindo, assim, ferindo mesmo, acertando, né? Vamos falar o português aqui, acertando na veia para ferir a Cristo. Ou é, seja, o mundo que o próprio Cristo criou, né? Os seres que o próprio Cristo criou, foi o que ele veio tomar. Ele veio como usurpador tomar para si. sim. Ele não tomou a Mas e glória no os outros céu, mas mundos? ele tomou a glória aqui. Mas e os outros mundos que são habitados e que Satanás passou por todos? Sim, mas há uma diferença entre o nosso e os outros. Ellen White diz que o nosso é o único com seres criados à imagem e semelhança do Criador. Uhul! Eu sou demais, então. Obrigado, filhão. Agora eu vou agora eu vou crescendo. É certo que os Bênção. outros mundos têm outros seres, mas os únicos que foram criados à imagem e semelhança do Criador fomos nós. E o Impressionante. que ele, E, e o que ele justo não nós conseguiu caímos. lá na terra, o que ele não Sabe conseguiu por lá no quê? céu, ele veio buscar aqui na terra, né? Sim, Usurpou. eu creio que uma das características, e prestem atenção, isto é importante, uma das características da nossa É ter filhos. semelhança é exatamente é gerar Gera filhos. da mesma forma que ele gerou o seu filho. Os, E há os anjos pessoas que não têm dizem isso. assim, os anjos nem os outros habitantes dos outros mundos. E Exatamente. há pessoas que dizem assim, vejam bem, mas para Deus gerar,
a Cristo, ele precisava de uma mulher. Olhem ao ponto a que nós fazemos rebaixar o Criador. Irmãos, o Criador pode tudo. Ele pode gerar sem uma mulher, ele pode abrir o mar vermelho, ele pode criar do nada. Que é isso? Algum dia. Ele precisa de Belinha, uma mulher. Desde quando? Isto é Belinha, rebaixar a divindade ao nível da humanidade. aqui está, Belinha, o que a humanidade, ou grande parte dos adventistas e dos cristãos, é exatamente isso. Não acreditar que Cristo pode estar no céu e estar aqui, né? E essa questão, por quê? Porque ele é divino e humano. Agora, por isso que lá em São João 16, eles dizem que vão expulsar a gente da sinagoga e vão até matar, dizendo que estão fazendo uma coisa para Deus, porque não conhecem a mim e nem o Pai. Agora, Exato. essas coisas, gente, é demais, porque se a igreja diz, e Deus deu todos os oráculos para essa igreja, veja quanto se afastou a ponto de não perceber essa questão. E esse sufisma de Satanás estarem emprenhados de tal maneira que chega a ser dolorido. Então, mas Aqui, veja bem, nós somos adventistas do sétimo dia. Eu estou todo confuso, gente, vocês me perdoem. Mas nós somos adventistas. A verdade, ó, eu já li em Patriarcas e Profetas, não sei quantas vezes, nunca prestei atenção nisso. não é o Eu único, fui ler, Toninho. Todos nós aqui, ninguém pai, prestou atenção. meu pai do céu, estou me sentindo Mas tão assim. chegou a hora, e o Senhor é maravilhoso, misericordioso, louvemos a Deus, porque chegaria o tempo, levanta-te, diz a Bíblia, resplandece, porque já é vinda a tua luz. Meus irmãos, chegou a nossa luz, chegou o nosso tempo para receber a luz. Agora está nas nossas mãos recebê-la ou rejeitá-la. Mas os irmãos podem Sabe, dizer Rogaria, assim, mas eu eu, choro, irmão, quando eu começo a ler agora e que eu começo a enxergar alguma coisa, eu choro no meu tempo perdido. Eu choro ok? mesmo, eu choro, falo para Jesus, Jesus, então, se a Belinha e a turma tá errado, com tudo que eles têm, mas está tudo aprovado, e os outros estão certos também, e outros também estão errados, o que que vai acontecer com a gente que está aí anos e anos e anos e anos aprendendo errado e ensinando errado? Eu, eu, eu vou interromper um pouquinho, só para mim falar um testemunho bem rapidinho. A Mari, minha amiga, tudo que eu aprendo aqui eu passo para ela. Tudo que eu vou aprendendo com vocês, que eu vou aprendendo com a palavra, né? Eu passo para ela. E ela, esses dias, ela falou nas orações dela, falando com Deus, ela falou para Deus assim: Senhor, por favor, me dá um sinal, me fala, Senhor, me responde, porque eu preciso muito saber se o que a Márcia e a Georgia prega, fala para mim, é a verdade. Eu não quero ser enganada e também não quero que as minhas irmãs se enganem com o erro, Pai. Se o que elas falam é a tua verdade, faz esse cachorro parar de latir agora. Era 6 horas da manhã, o cachorro estava latindo desde as 4. O cachorro, ela acabou de falar, o cachorro parou de latir na hora. Ela ficou assim tão espantada e depois ela foi falar para mim: Amiga, tudo que você está ensinando é a verdade e eu quero saber. Eu quero viver essa verdade, porque Deus me confirmou. É algo simples, Glória a Isso, né? Deus, Mas para ela teve um significado tremendo. claro. Aqui em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, e lembrem-se que evangelho significa Cristo em nós, estas são as boas notícias, é que Cristo vive em nós, porque Ele é divino, porque Ele é onipresente, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos
dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Meus irmãos, é Cristo, a vida eterna é esta, que te conheçam Repita a aí. ti, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. São dois irmãos. E perguntamos, então, mas nós não acreditamos no Espírito Santo? Claro que acreditamos. É o Espírito de Cristo. É o Espírito dele. É o Espírito do Pai. É isso que nós queremos. E é o que é, não é outra. A Nelzi disse qualquer coisa, Nelzi, desculpa. Eu queria saber, para a irmã repetir o capítulo 2 Coríntios, eu não peguei 4, 3 e o 4. verso. 4, 3 e 4. Obrigada. Então, por que Cristo é divino? Simplesmente porque ele é o Filho de Deus. E não é o Porque Filho de Deus só quando veio aqui, há 2000 anos. Ele não é o Filho de Deus só há 2000 anos. Ele já era ele herdou. o Filho de Deus. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Enviou seu próprio filho. Deu o seu Filho unigênito. Então ele já era o Filho unigênito para ele o poder dar. Senão não podia. Não é verdade? Mas Cristo diz em várias palavras em João que ele veio do Pai e tudo isso, né? Ok, Mas vem cá, muito então bem. Deus se divide entre o Filho e o Espírito. Não é bem assim, Toninho. Hum. Não é bem assim. É assim, eu creio que no início isto faz uma certa confusão por causa da formatação que a nossa mente recebeu. E eu proponho àqueles que quiserem aprofundar um pouquinho mais, com o pouquinho conhecimento que eu tenho, fazermos aqui uma reunião só para estudar sobre este assunto. Acham bem? Nossa, perfeito. É que são tantos textos, irmãos, tantos, 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 que nós iremos ficar aqui muito tempo, mas eu vou passando para vocês algum material que os irmãos podem ir analisando, estudando, não é verdade? Pensem só nisto. Deus é Espírito. E o Espírito é o Senhor, diz lá em 2 Coríntios 3,17. Belinha, posso ler? O quê? Mas se Deus é 3, Espírito, como nós 2 estamos com a Coríntios semelhança 13, dele? 13. Não 2 percebi, Coríntios, Denis. 2 Coríntios 13, 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Aqui ele fala do Pai e de Jesus Cristo e da comum união que existe entre eles dois, exatamente, através do Espírito Santo, porque eles são pessoas espirituais. Esse texto aqui, ele fala exatamente, aliás, é o único texto que ele fala exatamente isso que você falou de outras palavras, mas que reúne essa condição de o Pai e o Filho, e a comum união entre que eles têm entre eles dois é o Espírito Santo, porque é um Espírito só. É Exatamente. uma comum união entre o Pai e o Filho através do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho em comum união. Exatamente. Ambos têm, porque eles são espírito. Diz, São, Elisa. exatamente. Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Exatamente. É um, dois. Mas aqui, na palavra de Deus, diz que o Espírito Santo que está aqui na terra é o Espírito de Cristo. Exato. Isso fala em 1 Coríntios, capítulo 3, 17, Gálatas, capítulo 4, verso 6, e tem outros monte daí que eu não vou falar porque vocês já conhecem. Sim, exato. Então, podemos combinar um dia para estudar sobre isto, assim, fazer uma tarde em beleza, não é? Falando sobre isto, há muito material agora sobre isto. Um O sábado, filho Belinha. recapitulando e correndo já para o fim,
o filho herda do seu pai, ele recebe o nome do pai, recebe a vida do pai, recebe a natureza do pai. E quando a Bíblia diz que Cristo é filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, e que herdou um nome mais excelente do que o dos anjos, lá em Hebreus 1, está nos mostrando que Cristo está acima de todos os seres criados, porque herdou aquilo que nenhuma criatura jamais poderia herdar. Eu peço agora pode ser à irmã Vânia, que leia Hebreus 1:4. Posso pedir aqui, por exemplo, ao Toninho, Efésios 1:20 a 22. E posso Ô, irmã, pedir... eu tô longe de Bíblia aqui onde eu tô, irmã. Eu vou ter que abrir no ok. celular. Pode deixar que eu Ok. vejo, Belinha. Pode deixar que eu faço. Ok, a Denis, Efésios 1:20 a 22 e Sim. a Adair, Filipenses 2:9 e 10. Pode ler, Hebreus Belinha? 1:4. Sim, sim. 1:4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo herdou o nome. E nós já falámos aqui, de parte da manhã, que o nome tem a ver com também a natureza. Uma águia que tem um filhote, esse filhote tem o mesmo nome. Não é pardal, não é periquito, é águia. Então, Cristo tem o mesmo nome do Pai divino, porque tem a ver com a natureza. Efésios 1:20 a 22. O qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Verso 23. O Não, qual é não, seu já corpo. chega. É até ao 22. É até ao 22. Tá. Se não te importas, Denis, eu vou ler na minha, na minha tradução, porque eu gosto mais da minha. Então diz que, versículo 20, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou, novamente, como lemos há pouco, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então nós vemos aqui que ele é o Pai que lhe dá isto porque ele herdou do Pai. Está certo? Se você Filipenses, me permitiu, o capítulo 4, verso 10, Belinha, ele faz na mesma parte. do Filipenses, não, do Efésios. Isso, 4, 10. Sim. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Exato. Aqui na minha E Bíblia agora diz para encher todas as coisas. ok. Filipenses 2:9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra. Muito bem, já agora o 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. O Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3:17. Jesus Cristo é Senhor e Ele é Espírito. Mas Ele também é carne. O mistério de Cristo.
Mistério de Cristo. Em carne ele está no santuário celestial, em espírito ele está em nós. Amém. Quando Louvado. quando ele aceitou cumprir esse plano da redenção e se transformar em carne, ele sabia das condições. Eu acho que eu ouvi isso uma vez no Espírito de Profecia, mas eu não lembro onde, que fala que ele ficaria, seria uma condição perpétua, ele ficar como humano, Uma em natureza carne. humana. Sim, Exatamente. exatamente. Por Tá isso que certo. Bom, então o Espírito de Profecia diz que Cristo vai ter as chagas eternamente. A única coisa que vai sobrar de Cristo vai ser as marcas no corpo dele. Então, mas antes, então, ele era espírito. Se eu for entender essa passagem, se ele sabia que depois do plano da redenção concluído, ele não voltaria a ser como antes, mas ele ficaria com aquele corpo, né? É claro que glorificado, óbvio, né? Mas assim, ficaria com as chagas, ficaria com o corpo das coisas que ele passou aqui na Terra. Eu posso deduzir que então antes ele não era carne, ele era espírito também. Mas claro que Sim, sim, claro. ele Tornou não era carne a partir de espírito. Maria. Antes A que partir Abraão de Maria, existisse, né? eu Ele se sou. torna carne. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aliás, o Colossenses o que é que diz? Todas as coisas foram criadas por ele. Portanto, ele é o Criador. O Pai, depois que o ser humano pecou, o Pai, depois que o ser humano pecou, sempre se comunicou com a humanidade através de Cristo. Espírito. Cristo em espírito. No fundo, espírito é a onipresença de Deus. Percebem? Em Apocalipse, capítulo 5, só para ilustrar isso, é interessante que quando ele fala aqui no capítulo 5, verso 6, ele diz assim: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que é todo poder, né? Bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Onisciência. A onisciência de Cristo, aqui bem claro. A onisciência e a onipresença. E a Exatamente. onipotência. Está tudo aqui. Exatamente. Portanto, porque ele é filho, não é? Mais uma vez, ele herda a plenitude do Pai, não é? E foi por isso que Lúcifer se rebelou. Ele não conseguia aceitar a verdade de que o filho possuía por herança aquilo que ele jamais poderia possuir por criação. Ele não aceitou isto. Lúcifer foi criado, Jesus foi gerado. É completamente diferente. Lúcifer poderia receber honra, luz e posição como criatura, mas nunca poderia herdar a natureza divina do Pai. Só Cristo Inclusive, o poderia. inclusive Sim, diz. Belinha, quem foi que criou Lúcifer? O próprio Cristo. Exatamente. A questão no céu não era apenas que Cristo fosse honrado. A questão era porque ele estava sendo homenageado. Ele, Cristo, se sentiu honrado porque ele era filho. Ele herdou a natureza do Pai porque era filho. Ele foi dotado de glória e poder porque era filho. Lúcifer odeia a herança. Ele detesta o facto do Pai ter concedido ao Filho poder ilimitado. Que a plenitude da divindade repousava e repousa sobre Cristo. Ele achava isso, como nós já vimos, uma injustiça, mas não era. E essa mesma controvérsia permanece até hoje. Diz a Denis. Quando Lúcifer, lá no deserto da tentação, tentou Cristo, no final, o que Cristo disse para ele? Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Aqui Jesus mostrou para ele que Cristo era Deus, que não precisava ele tentar o Deus que era próprio Cristo. Exatamente. Ainda hoje, o inimigo trabalha para despojar Cristo da mente dos homens. Ele esforça-se por negar que o Filho realmente herdou a natureza divina do Pai. Ele se esforça para Cristo parecer menos do que é. Ele se esforça para que o ser humano coloque outra pessoa no lugar de Cristo e conceda à outra pessoa as afeições. Que os hinos sejam em honra de outra pessoa. Que as orações sejam feitas a outra pessoa. Ele se regozija com isto. Mas é pelo poder de Cristo que nós somos salvos. É pelo poder de Cristo que nós vencemos o pecado e Ele o demonstrou na sua pessoa. É pelo poder de Cristo que somos transformados, Cristo em nós. É pelo poder de Cristo que somos justificados, porque é justificados pela fé naquilo que Cristo é, naquilo que Cristo fez. É pelo poder de Cristo que somos novas criaturas. Não é pelo poder de nenhuma outra pessoa, a não ser pelo poder de Cristo. E se Cristo, dou já a palavra, Denis, e se Cristo não tem esse poder, ainda estamos nos nossos pecados e estamos perdidos. Por isso, São João 17, verso 3. Exatamente. Mas o Pai dotou o Filho de toda a plenitude do poder e da autoridade divinos. É por isso que Cristo pode revelar o Pai perfeitamente. É por isso que ele é a expressa imagem do Pai. E é por isso que ele pode sustentar todas as coisas. E por isso é que ele pode perfeitamente salvar os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pergunto, acreditamos nós no testemunho que o céu dá a respeito do Filho? Recebemos nós Sim. Cristo como aquele que herdou a natureza do Pai, aquele a quem o Pai dotou de divino poder? Sim. É que só quando nós virmos quem ele realmente é que nós poderemos entender porque é que Lúcifer se opôs a ele com tanta ferocidade. Porque o céu, podemos compreender porque é que o céu o adora com tanta alegria. E porque é que a nossa salvação repousa tão seguramente nas suas mãos. É só quando nós entendermos quem realmente Cristo é. Por isso é que nos diz João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Agora, para terminar, quem é que aqui quer afirmar e dizer o seguinte: eu não quero ficar ao lado de Lúcifer, eu não quero repetir o espírito daquela primeira rebelião, diminuindo Cristo na minha mente e colocando o outro no lugar de Cristo. Eu quero ficar com o testemunho do Pai. Eu creio que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que herdou a natureza do Pai e que foi dotado pelo Pai de pleno poder para me salvar completamente. Quem quer? Eu Amém, eu quero. digo isso. Eu digo, amém, eu quero. Todos nós Eu queremos. quero. Louvado seja Deus. E quero muito, muito, muito. Eu estou a dizer isto, irmãos, para que isto vai ficar registado nos livros do céu. Isto está ficando registado nos livros do Amém. céu. Vamos orar. Eu seja louvado. Oremos. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, louvado seja o seu bendito nome. Pela primeira vez, Senhor, nós estamos a receber esta luz que vai iluminar a terra com a sua glória. E esta luz Amém. que o Senhor nos está a dar é aquela luz que o Lúcifer, Satanás, tentou tirar de nós durante tanto tempo.
Esta luz, Senhor, que nos faz as pessoas mais felizes do universo, porque finalmente nós compreendemos que o seu Filho unigênito é o único que tem todo o poder, é o único que pode salvar-nos, é o único que nos dá a vitória sobre o pecado, porque ele foi o único que venceu o pecado. Ele é o único que habita em nós, pela fé, através do seu Espírito. Louvado e santificado seja o seu nome. Por isso, Pai, nós queremos dizer, como acabamos de ler há pouco em Filipenses capítulo 2, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar. Amém. Amém. Amém, amém. Boa noite, queridos. E cada um de vocês. Toninho, Oi, minha irmã. Eu estou aqui. ias fazer alguma oração? Posso orar? Sim. Vamos orar. Deixa eu me ajeitar aqui. Amoroso e eterno Deus Pai, Deus Filho, que o teu Santo Espírito, Pai, o Espírito de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Amém. Paizinho, eu não posso acreditar que, com tanto estudo, com tantas coisas tão claras, passei tantos anos sem conseguir entender nada disso. E eu peço, Pai, que ilumine cada vez mais a Mandelinha, nosso irmão também, ó Pai, cada um que está presente aqui. E por favor, Paizinho, nós estamos diante de mais uma noite, dá-nos resposta em sonhos, dá-nos resposta na Tua palavra. Cada vez que estudarmos, Pai, abre cada vez mais a nossa mente para compreender e que o Senhor possa, Senhor Deus, corrigir tudo aquilo que faz diferença entre nós e Ti, Pai. Tira tudo, Pai, e renova nossa mente e nosso coração. É em nome de Jesus que eu peço, Pai. Amém. 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 Amém.